Vamos iniciar a nossa segunda aula sobre letramento e alfabetização. Hoje nós vamos falar sobre as práticas de linguagem na perspectiva do letramento. Nós vamos começar aprofundando esses conteúdos metodológicos. Pude trabalhar com vocês algumas questões referentes à contextualização dessa questão de letramento, a aplicação de atividades dentro de sala de aula, e hoje eu vou trazer um aprofundamento diferente para vocês, para que a gente possa enriquecer cada vez mais essa questão dessa diferenciação sobre a questão da alfabetização e do letramento, tá? Então, a gente começa falando sobre os fundamentos teóricos e metodológicos dos processos de alfabetização e letramento, práticas de linguagem na perspectiva do letramento. Então, a gente vai trabalhar algumas sugestões de práticas para o ensino de língua portuguesa, certo? Então, todo esse contexto vai ser voltado para uma turma de 5º ano do ensino fundamental, e os recursos que nós vamos utilizar para a nossa aula de hoje seria o dado de vogais, a sacola literária, livros e demais revistas, né? Então, a gente vai trabalhar hoje como a gente poderia colocar na prática esse contexto que foi muito bem explanado pela professora na aula de hoje. Primeiro, a gente precisa entender quais são esses aspectos, né? Então, a gente tem aspectos que influenciam na autonomia como base nas metodologias ativas, certo? Então, a gente começa com esse ciclo que fala da formação, sequenciada por uma motivação, o engajamento desses alunos, o desenvolvimento deles nas atividades propostas, a aprendizagem dessas crianças e seu estado psicológico. Então, tudo isso gira em torno dessa formação, ou seja, desse desenvolvimento dessas crianças. A professora foi muito enfática na aula quando ela fala que é necessário que a gente respeite o desenvolvimento cognitivo de cada faixa etária das crianças. Na educação infantil, não é obrigatório, de forma alguma, que a gente ensine as crianças a ler, né? Então, a parte alfabética, né, de colocá-las para reproduzir letras, juntar. Então, isso não é uma obrigatoriedade da educação infantil. Se a gente tem uma turma que responde bem às atividades que a gente propõe, né, e a gente consegue trabalhar esses contextos, eu posso sim trabalhar isso, desde que eu não prive as minhas crianças do seu direito de aprender, que são as atividades que você deve desenvolver na educação infantil. Então, na educação infantil, a gente trabalha muito a questão do letramento, ou seja, a questão de você dar significado a esse contexto que vai ser trabalhado, esse contexto alfabético, você dá significado às palavras, você contextualizar tudo isso, né? Para que quando ele chegue no ensino fundamental, ele consiga abstrair com maior facilidade esse contexto que vai ser trabalhado pelo professor. Aqui, para trabalhar esse contexto educacional, né, essa questão dos gêneros textuais, essa questão de P e B, essa diferenciação de colocar o M antes desse contexto educacional. Então, o professor Albin, em algumas atividades, ele desenvolveu uma paródia para ser trabalhada com as crianças, essa questão dessa colocação, dessa conotação desse M antes de P e B, né, para que você consiga trabalhar de uma maneira mais lúdica. Então, é uma forma que os alunos têm uma certa dificuldade de fazer esse entendimento, da gente trazer esse contexto de maneira mais lúdica para os alunos, tá? Então, quando a gente fala a letra B e a letra P, a gente vai representá-los por palmas, né? E quando a gente fala o M, a gente utilizaria o movimento da minhoquinha, né? Então, a gente trabalha da seguinte forma: antes de P e B, só M deve escrever. Aí aqui ele coloca M de 3 perninhas, M de minhoquinha, né? Então, esse contexto, para que você trabalhe com seus alunos, essa memorização. Então, isso vai fazer com que o aluno vá aprendendo essa música,
vá dando sentido e significado a esse contexto, sem que haja aquela obrigatoriedade de estudar uma regra, né, dessa questão da ortografia, da colocação de M antes de P e B. Né? Então, é uma estratégia, uma atividade que pode ser trabalhada por você dentro do contexto educacional para os seus alunos. Então, ele vem trazer, né, nessa aula de hoje, vários caminhos, vários mecanismos que a gente pode trabalhar tanto quando a gente estiver vivenciando essa questão do letramento com os nossos alunos na educação infantil, como também quando a gente tiver, como nessa situação que eu já estou trabalhando com uma turma de 5º ano, né, do ensino fundamental. Então, são realidades diferentes, contextos diferentes para serem trabalhados. Aí aqui a gente tem letramento e multiletramento digitais, para a gente identificar qual é a diferença entre eles. Então, a gente tem o que significa essa questão desse letramento digital. Né? Significa não apenas saber como utilizar as tecnologias digitais, mas entrar em contato com elas de maneira significativa, entendendo o seu uso e as possibilidades em nossa vida social. Esse letramento digital, hoje, é uma questão muito atual, né? Que nós, enquanto profissionais de educação, precisamos nos adaptar. Por quê? Porque as crianças, desde muito pequenas, elas já têm acesso ao aparelho telefônico, elas já têm acesso ao YouTube para assistir, para jogar as coisas que elas gostam. Então, a gente, enquanto educador, precisa trazer esse conceito para dentro da sala de aula para utilizá-lo a nosso favor. Né? O letramento digital não vem substituir a alfabetização, de forma alguma, certo? Porque para que haja alfabetização, é necessário que haja interação professor e aluno, tá? Mas esse letramento digital pode nos ajudar, pode nos auxiliar nesse contexto. Por quê? Existem hoje no mercado inúmeros programas, né, para alfabetização, que trabalham reconhecimento de vogais, que trabalham reconhecimento de consoantes, que trabalham essa união, tá? Então, existem hoje no mercado vários aplicativos que são gratuitos e que trabalham esse tipo de contexto, né, que faz com que a gente consiga utilizar esse mecanismo para favorecer a nossa aprendizagem. Aí você pode até questionar, professora, mas como é que a gente vai fazer isso se as minhas crianças não têm telefone? Não são todas as crianças que têm aparelho telefônico. Né? Então, dependendo da realidade em que você esteja inserido, dificilmente todos os seus alunos da sua turma vão ter um aparelho telefônico, mas a professora tem, pode, na escola, conseguir um data show, um computador, que são mecanismos que sempre tem nas escolas, a gente precisa marcar e tudo que é o equipamento que é utilizado por todos, mas a gente pode fazer e pedir auxílio a algumas pessoas para que a gente conecte ou baixe esse aplicativo no computador para que eu possa reproduzir esse aplicativo no slide e aí eu possa trabalhar com os meus alunos de maneira mais satisfatória. Então, assim, a gente precisa identificar soluções, né? Então, a gente tem hoje uma ferramenta muito viável que nos ajuda bastante, que é essa questão desses aplicativos de alfabetização que nós temos a nosso favor, então precisamos utilizá-los. O conceito de letramento, ao ser incorporado à tecnologia digital, significa que, para além do domínio de como se utiliza essa tecnologia, é necessário se apropriar do para quê utilizar essa tecnologia, qual é o significado, né? Então, esse significado é justamente fazer com que essa criança aprenda de maneira mais significativa, de maneira mais leve, sem essa pressão toda de que você vai estar sentado cobrindo letras, juntando letras. Então, não é essa o funcionamento ou o foco principal da educação infantil. Aplicabilidade de gêneros textuais digitais nas salas de aula.
o uso dessas tecnologias na escola. No espaço escolar, o letramento digital significa apresentar oportunidade para que todas a comunicação possa utilizar as novas tecnologias de informação e comunicação como instrumento de leitura e de escrita que estejam relacionadas às práticas educativas e como as práticas e contextos sociais desse grupo. Então, o que é que a gente observa? Na primeira imagem, a gente tem crianças, né, interagindo com um tablet. Na segunda imagem, a gente tem uma criança interagindo com o notebook. Então, o que é que a gente vai identificar? Como a gente já viu, existem hoje muitas ferramentas, muitos aplicativos, muitos jogos que são educativos, que se o professor souber utilizar ao seu favor, pode auxiliá-lo na questão da identificação de números, da identificação de letras, da leitura de palavras, de operações matemáticas. Então, nós temos no mercado hoje muitos aplicativos gratuitos que são jogos educacionais, né? Então, dificilmente a gente escola, infelizmente, né? Acho que mesmo que seja da rede particular, a gente não vai identificar uma escola onde todas as crianças estejam aí com acesso a um tablet. Mas, como eu disse a você, se você se organizar, você pode utilizar, baixa esse aplicativo, aprende a jogar no seu próprio computador, né? Leva ele para a escola, ou então solicita da escola, porque sempre tem, né, um computador, o data show, sempre tem, por mais carente que a escola seja, sempre tem, né? E aí você pode utilizar esse jogo, levando ele, colocando ele no data show e interagindo com seus alunos. Vai ser uma aula extremamente produtiva para todos, inclusive para você. Então, aqui a gente tem um site, né, que fala, né, as 7 atividades para alfabetização, incríveis ideias, né, de psicopedagogia clínica, né, dessa questão de pedagogia. Então, são ideias de alfabetização. Então, esse vídeo eu mando para vocês junto com os materiais da aula de hoje, né, para que vocês possam observar essas atividades lúdicas que envolvem essa questão da atividade para alfabetização. Vamos trabalhar um pouco sobre os gêneros primários, tá? De acordo com Bakhtin, os gêneros primários são aqueles utilizados em nossas atividades comunicativas mais urgentes, ou seja, o domínio privado, a esfera familiar, o gênero da vida cotidiana. Exemplo: conversas, bilhetes na geladeira, bate-papo, ou seja, esse gênero primário são os primeiros contatos que a gente tem, ou que as crianças têm, com a questão da comunicação. Ou seja, como é que essa criança se comunica em casa? Se eu preciso sair, como é que eu deixo um recado, né? Então, como é que eu me comunico com as pessoas quando eu não estou mais presente? Né? Então, essa questão de você deixar um bilhete na geladeira já não é uma questão muito atual, porque como hoje a gente tem o WhatsApp, se por acaso eu atrasei, ou se alguma coisa na minha rotina difere do que realmente acontece cotidianamente, a gente sempre manda um WhatsApp e avisa, né? Mas são formas de a gente trabalhar esse contexto primário, ou seja, as conversas, os diálogos cotidianos que a gente tem no meio familiar, a questão de deixar bilhetes para informar para onde você vai, ou deixar informações, ou o que é necessário comprar, várias questões relativas a isso. Quando eu falo de gêneros secundários, a predominância da língua formal, ou seja, eu preciso falar de maneira correta, né? Então, isso seria em que momentos, em que situações, né? Seria quando você está fazendo a apresentação de uma palestra, de uma conferência, de um seminário, né? E que são coisas bastante comuns no meio acadêmico, ou seja, eu não posso me expressar de maneira
como eu falo habitualmente no meu ambiente familiar, né? Eu não posso me expressar dessa maneira se eu estiver ministrando uma palestra, por exemplo, né? É necessário que a gente tenha uma postura, a gente se comporte como o evento exige, né? Então, ele exige de mim uma postura diferente na minha fala, uma postura diferente na minha vestimenta. Então, são N questões que a gente precisa ir se adequando. E onde é que eu uso esses gêneros secundários quando eu me refiro ao ambiente escolar, né? Então, seria numa redação. Então, quando eu começo a trabalhar a questão de produção de texto com os meus alunos, eu não vou observar esse gênero secundário. Eu não vou começar já impondo as regras ortográficas que a gente utiliza. Eu vou primeiro trabalhar a questão da criatividade dos meus alunos, a questão de fazer com que eles produzam ou consigam transferir aquilo que eles estão pensando para o papel. Então, esse é o primeiro passo. Quando os meus alunos já têm esse domínio, quando eles já conseguem realizar essas atividades, é que a gente começa a colocar os padrões formais para a estrutura de uma redação. Né? A gente trabalha também a organização de fichamentos, que é uma forma do aluno organizar os seus materiais para estudo, né? Como é que se faz um resumo. Então, esses documentos educacionais são guiados e organizados pelos gêneros secundários, que exigem uma língua formal, uma questão mais organizada. Na prática desses gêneros textuais, né, a gente tem o exemplo aqui de rótulos de embalagens, de cédulas, tá? Então, como é que a gente pode trabalhar esse gênero textual? Se eu me refiro a uma turma da creche ou uma turma de educação infantil, né? Eu também posso trabalhar com turmas de primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Então, quais são os recursos que eu posso utilizar para trabalhar essa aula de maneira satisfatória? Então, eu posso trabalhar uma caixa surpresa, caixa de presentes, uma sacola de presentes, embalagens coloridas, cédulas de dinheiro, de mentirinha. As cédulas de dinheiro de mentirinha, elas são muito produtivas, porque é uma coisa que o aluno conhece, né? Então, ele tem acesso a dinheiro, ele conhece as notas. Então, é interessante que você trabalhe essa questão para identificar quais são as notas que esse aluno conhece. Ele consegue diferenciar uma da outra? E aí você pode trabalhar a sonorização dos valores 2, 5, 10, né? Você pode trabalhar tanto essa questão sonora como a questão numérica, para que esse aluno identifique a diferença dos números, né, dessa questão do algorítmico. Então, assim, é uma questão bem produtiva que vai depender muito da criatividade do professor. A escola prepara estudantes letrados ou alfabetizados, tá? A escrita sintética corresponde correspondência entre o som e a grafia. Então, quando eu falo dessa escrita sintética, eu estou falando dessa relação entre a criança abstrair a questão do som do que a gente fala e relacioná-la com a grafia correta da letra ou da consoante. Quando eu falo de uma escrita analítica, ela é uma escrita voltada para a língua natural, palavra com significado próprio. Quando eu falo dessa escrita fonética, é uma escrita que se baseia na representação dos sons da fala. Quando eu volto para esse questionamento que eu fiz, a escola prepara estudantes letrados ou alfabetizados. Isso é uma questão que gera algumas discussões pelo seguinte: até alguns anos atrás, nós formávamos alunos alfabetizados, certo? O que era primordial? Era você trabalhar a questão ortográfica, a questão de reprodução, a questão de leitura, de transcrição, de você tirar do quadro, colocar no caderno, de ter uma letra bonita, uma letra organizada, mas não se trabalhava essa questão do letramento, do significado, de contextualizar essas palavras, né? Então, isso é uma coisa mais recente.
a gente vê que a professora fala a respeito de Magda Soares, que é uma estudiosa que fala muito sobre letramento, né? A gente vai ver ao longo dessa aula várias pessoas muito importantes nesse contexto de letramento, de dar significado ao que a gente está repassando para os nossos alunos em sala de aula. Tá? Então, hoje a gente busca formar alunos letrados, mas isso é uma coisa recente, né? Antigamente o foco não era esse, infelizmente. E agora a gente vai começar a correção, né? A gente vai começar a correção da atividade da nossa aula de hoje sobre alfabetização e letramento. Deixa eu avisar aqui isso. Da alfabetização e letramento, falando sobre essas práticas de linguagem na perspectiva desse letramento. A nossa primeira pergunta seria: como produto da participação das práticas sociais que usam a escrita como sistema simbólico e tecnologia, são práticas discursivas que precisam da escrita para torná-las significativas, ainda que às vezes não envolvam as atividades específicas de ler e escrever. Duas concepções decorrem o entendimento de que, na sociedade urbana moderna, não existe grau zero de letramento, pois nela é impossível não participar de alguma forma de alguma dessas práticas. O que é que isso significa? Que, independente de que meio essa criança esteja inserida, ou esse ser humano esteja inserido, ele não vai chegar na escola como uma página em branco, certo? Isso não vai acontecer. Por quê? Porque esse ser humano, esse indivíduo, já traz uma vivência dos meios sociais onde ele está inserido. Ou seja, o meio social familiar, onde essa criança está inserida, o meio social, onde, na questão do seu grupo religioso. Então, essa criança tem um conhecimento, né, de mundo, ele tem um letramento que faz com que ele consiga interagir com esses grupos. Quando ele vem para a escola, esse letramento que ele traz com ele precisa ser aproveitado pelo professor, pelo profissional da educação, né? Precisa ser aproveitado por esse profissional e dar seguimento a esse contexto, certo? É o momento em que o professor começa a dar significado às questões educacionais que esse aluno vai trabalhar, tá? Então, falando sobre essa questão, né? Sendo assim, sobre o sujeito letrado, leia as afirmações e marque as que estiverem corretas na sequência. Então, um sujeito letrado é um sujeito que tem esse conhecimento. Vamos ver quais dessas frases fala de maneira coerente sobre um sujeito letrado. O sujeito letrado utiliza e articula a funcionalidade de cada o sujeito letrado utiliza e articula a funcionalidade de cada recurso comunicativo conforme suas necessidades individuais e sociais. Será que realmente esse indivíduo letrado que tem esse conhecimento, ele utiliza e articula a funcionalidade de cada recurso comunicativo conforme suas necessidades individuais e sociais? Né? Então, isso está correto. A pessoa que tem esse letramento, que tem esse conhecimento social, ele consegue se socializar com os vários grupos onde ele está inserido, inclusive na escola. Segundo, o sujeito letrado é aquele que decodifica, mesmo não interpretando a escrita da palavra e nem o contexto. Isso aqui está errado. Certo? Isso aqui não é um sujeito letrado, isso aqui é um sujeito alfabetizado, né? É o famoso analfabeto funcional, né? É uma pessoa que é alfabetizada, que conhece as letras, que sabe escrever, que lê,
mas ele não, ele decodifica, ou seja, se você colocar no quadro, ele consegue transcrever para o caderno, mas ele não interpreta, né, o que está escrito. Quando você faz a leitura de uma frase, né, Maria foi ao mercado. Essa pessoa, esse indivíduo, não consegue articular e explicar. Quando eu te questiono essa mesma frase, Maria foi ao mercado. E aí eu pergunto, quem foi ao mercado? Né? Ou então, essa pessoa foi para onde? O que é que ela foi fazer? Né? Porque se eu vou no mercado, subentende-se que eu vou fazer compras, né? Não vou comprar um remédio, por exemplo, que isso não tem no mercado. Então, isso, né, seria um sujeito, um analfabeto funcional. Ele consegue ler, ele consegue reproduzir, mas ele não consegue entender o contexto daquilo que ele acabou de ler. O letramento abrange uma gama de práticas sociais envolvendo o contexto leitor e escrito. Isso está certo, né? Então, quando ele fala dessa gama de práticas sociais, né? Ou seja, é onde esse sujeito está inserido, no seu meio familiar, no seu meio religioso, no seu meio social, é uma pessoa que consegue interagir, mesmo sem ter todos esses conhecimentos gramaticais, podemos dizer assim, né? Com relação aos dogmas que a gente trabalha na escola para alfabetizar pessoas. O letramento, embora com muitos estudos ainda não está presente, sua teoria dos documentos oficiais da legislação em educação. O que é que ele está dizendo aqui? O letramento, embora tenha muitos estudos, ele ainda não está presente, não está presente nas teorias, nos documentos oficiais da questão da legislação educacional. Está errado. A professora, na aula de hoje, ela fala que existe, sim, algumas questões nesses documentos oficiais, né, que são as legislações educacionais que regem o nosso trabalho, que sim, existem leis que amparam essa questão de letramento, essa nova forma de se trabalhar a questão de leitura e escrita com essas crianças. Então, existe sim um embasamento legal que acoberta os profissionais de educação com relação a esse contexto. Então, a nossa primeira e a nossa terceira frase são as frases que estão corretas com relação a essa questão do sujeito letrado. Segunda questão. As novas tecnologias proporcionarão novas formas não apenas de comunicação, mas de acesso ao conhecimento. Grande parte dos estudantes, mesmo a maior parte dos anos iniciais, mesmo a partir dos anos iniciais, já tiveram acesso a algum tipo de informação digitalizada, né? Ou seja, já teve acesso a essas informações midiáticas que a gente tem. Já teve acesso a um telefone, já teve acesso a computadores, né? Então, vamos ver com esse tipo de contexto, né, dessa informação digitalizada, o que seria verdadeiro e o que seria falso. Nossa primeira pergunta diz assim: o professor, em sua prática pedagógica, deve considerar a influência que os impactos digitais têm na vida dos seus alunos. Isso é muito verdadeiro. É uma questão que o professor não pode mais se negar, não pode mais fugir. A internet, os programas, os vários aplicativos são coisas que fazem parte do cotidiano, não só das nossas crianças, mas também como dos adultos. Então, o professor, ele precisa levar em consideração essa influência, esse impacto desses programas. Como eu disse lá no início, o professor precisa trazer essa modernidade para dentro da sala de aula, utilizá-la ao seu favor para levar a aprendizagem até seus alunos. Então, existem hoje inúmeros programas, inúmeros aplicativos que ensinam seus alunos a diferenciar letras de consoantes, a juntar elas para formar sílabas, depois formar palavras. Então, existem muitos programas que
podem ser utilizados de maneira a facilitar a questão da aprendizagem dos alunos, que eles vão aprender imaginando que estão brincando, que estão jogando. Então, isso para eles vai ser um aprendizado muito mais leve, muito mais significativo do que a professora ficar repetidas vezes, juntando B com A, ba, babá, bé, boi, certo? Então, assim, a gente precisa evoluir. Eu preciso tentar fazer com que as minhas aulas sejam mais significativas, que eu consiga atingir o maior número de alunos possível, né? O professor, em suas práticas pedagógicas, deve propor como objeto de ensino e aprendizagem os gêneros textuais digitais. Ok, se eu preciso trazer esses gêneros textuais digitais para dentro da sala de aula, então eu posso utilizá-los como objeto de ensino e aprendizagem, certo? Muito, muito coerente. Então, o professor precisa buscar conhecer esses gêneros, precisa aprender a jogar, por exemplo, se for um jogo, o professor precisa dominar esse jogo antes de levá-lo para a escola, né, para a sala de aula, porque os alunos eles já têm uma desenvoltura muito grande nesse meio digital, então antes de levar, o professor precisa ter muita segurança sobre o que está levando, senão você vai passar uma vergonha, né? Então, se é um jogo, eu preciso ter total conhecimento sobre as regras desse jogo, como jogar, para poder levar isso para a sala de aula. A terceira frase fala: as tecnologias digitais pouco têm influência atualmente na vida dos alunos, por se tratar de um recurso não possível de serem utilizados em todos os níveis de ensino. Isso aqui está errado, tá? Essa tecnologia digital, e tem vários erros nessa frase. Quando ele diz que é uma tecnologia, ela tem pouca influência, já está errado. Ela tem muita influência na vida dos alunos. E quando ele diz que ele é um recurso que não é possível ser utilizado em todos os níveis de ensino, também está errado. Eu posso trabalhar essas tecnologias digitais desde a educação infantil. Existem vários aplicativos que são de acordo com a idade das crianças, certo? Então, eu posso utilizar esses aplicativos na educação infantil. Então, não existe essa restrição. Obviamente, o professor precisa fazer uma seletiva, identificar o que ele busca, o que é que esse professor está procurando, qual é a atividade que ele está fazendo, tá? Ele precisa se organizar com relação a isso, verificar qual é o aplicativo que ele vai levar para a sala, ele precisa conhecer esse aplicativo para poder explicar aos alunos como utilizá-lo. Mas são questões muito práticas que favorecem muito o trabalho do profissional. Só vem a enriquecer o seu trabalho. Terceira questão. Na educação infantil, atividades como ouvir histórias, cantar cantigas, reciclar parlendas e quadrinhas, ouvir e recontar contos, seguir regras de jogo, receita, relatar acontecimentos, assumir personagem nas brincadeiras, são experiências que serão posteriormente, ao longo do ensino fundamental, ressignificadas e ganharão novas complexidades, inserindo o estudante no letramento propriamente dito, certo? Então, o que é que essa terceira questão vem dizer? O que a professora relatou durante a aula. Quando eu trabalho letramento na educação infantil, eu vou ressignificar todo esse contexto. Então, eu vou trabalhar com a questão de ouvir histórias, de depois você solicitar que esse aluno reconte essa história, a gente cantar cantigas, né? A gente fazer essa questão dessas parlendas, né? Você contar e recontar histórias, de você trabalhar com a criança as regras de um jogo, que ele precisa obedecer, ele precisa respeitar a vez do colega, ele precisa saber que nessa rodada ele vai jogar desse jeito, numa segunda rodada ele já joga de uma outra forma. Então, todo esse contexto, né, é o contexto de letramento, é quando você começa a dar significado a determinadas questões que
vão ser muito significativas quando ele iniciar a questão do ensino fundamental, que vão ser ressignificadas novamente o gênero receita, o gênero história, para fazer com que esse aluno se aproprie da questão da leitura e da escrita, certo? Então, obviamente, vamos dizer que eu vou trabalhar a história do Chapeuzinho Vermelho, né? Então, eu posso utilizar aí dentro desse contexto, dentro dessa história, dentro do título da história, vamos identificar onde é que está a letrinha A, que foi o que a gente trabalhou, então eu vou contar a história para os alunos, a gente vai colorir a Chapeuzinho Vermelho, aí depois eu apresento um texto, ou um pequeno texto sobre a história, um fragmento daquela história, e aí eu vou solicitar que os alunos procurem a letra, identifiquem essa letra, circulem, tá? Então, assim, a educação infantil não tem a obrigatoriedade de que o aluno saia da creche lendo, tá? Se você tiver uma turma que tem um rendimento cognitivo bacana, você conseguiu trabalhar as vogais e seus alunos conseguiram aprender, então eu vou trabalhar os encontros vocálicos, então eu não preciso me bitolar a um determinado segmento se os meus alunos conseguem, né? Então você precisa respeitar muito o desenvolvimento dos seus alunos. Agora, se você trabalhou vogais e os seus alunos ainda não sabem dominar as vogais, eu vou trabalhar encontro vocálico? Não vou. Por quê? Porque os meus alunos ainda não sabem nem as vogais. Como é que eu vou trabalhar encontro vocálico? Ah, porque a colega que trabalha do meu lado já vai nos encontros vocálicos e eu ainda estou nas vogais. Não tem nada a ver. Por quê? Porque os seus alunos são diferentes dos alunos da sua vizinha. O seu intuito não é competir com ela, certo? É ensinar os seus alunos. Então, é muito necessário que você entenda toda essa questão de contextualização, de trabalhar o letramento, como a professora frisa durante a aula, né? Trabalhar o letramento na educação infantil de maneira lúdica, com essa inserção, sem a obrigatoriedade, que essa obrigatoriedade vem no ensino fundamental, no primeiro ano, e no segundo, que é justamente esse período de tempo que esse aluno tem para ser alfabetizado. Então, quando a gente fala, né, dessa questão do letramento propriamente dito, né, no ambiente da educação infantil, o que é correto falar sobre isso? Não deve haver distinção com espaços de outros níveis ou modalidades de ensino, pois na educação infantil não há especificidades. Isso aqui não está correto, tá? Isso aqui não está correto. Por quê? Quando ele diz aqui que na educação infantil não há especificidades, há sim especificidades. Deixa eu ver se eu marquei elas como isso. Só coloquei um X. Mas aí a gente vai discutir sobre cada uma delas, certo? Na educação infantil, existem as especificidades de cada turma, que são identificadas de acordo com a idade e o amadurecimento cognitivo de cada criança. Eu não posso sair atropelando esse nível de aprendizagem dos alunos, não. Essa frase está bem errônea. Na letra B diz assim, deve ter apenas o alfabeto exposto, para não confundir as maneiras de aprender de cada criança nesse período. Isso também está totalmente arcaico, tá? Eu vou expor o alfabeto na minha sala de aula? Vou sim. Mas eu vou expor o alfabeto, eu vou expor as vogais, eu vou expor os encontros vocálicos. Então, essas informações, isso não vai atrapalhar a aprendizagem dos alunos, certo? Isso vai agregando. Agora, como você isso, tá? Então, essa exposição precisa ser gradativa, ou seja, eu trabalhei a vogal A de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Terminei, então eu vou colar o cartaz da vogal A lá na parede da minha sala. Vamos para a vogal E. Então, eu vou trabalhar a vogal E de todas as maneiras possíveis. Quando os meus alunos conseguem
identificar, escrever, onde eu colocar a letrinha A, ele consegue identificar, é a hora que esse cartaz vai para a parede. Quando ele for para a parede, é o momento de eu voltar e identificar se realmente os alunos conseguiram dominar realmente a letrinha A. A gente sempre vai estar trabalhando um conteúdo novo, puxando um conteúdo velho, tá? Então, eu já trabalhei a letrinha A, agora eu estou trabalhando a letrinha E, certo? Mas, sempre que possível, eu vou questionar. Que letrinha é essa? A gente já aprendeu essa letra, como é que ela se chama? Certo? Então, você não vai isolar um conteúdo, certo? Você vai trabalhar a letra E, depois de ter trabalhado a letrinha A, mas sempre que possível, você vai trazendo e vai fazendo essas reflexões com seus alunos. Então, quando você questiona que letrinha é essa, aí ele volta para olhar para o cartaz e aquela informação vai voltar para o cognitivo daquela criança, tá? Então, eu vou colocar muita informação na minha sala, mas essas informações precisam aparecer gradativamente. Eu só posso colocar na parede da minha sala uma vogal ou uma consoante que eu já tenha trabalhado. Então, eu não vou colocar para ficar bonito para os outros verem e tirar foto, ok? Então, cuidado com relação a isso. A letra C diz, deve estimular a criança o contato com várias linguagens, visando o desenvolvimento da criança, porém respeitando a sua faixa etária, certo? Então, todo o seu trabalho precisa se voltar e ter a consciência para a faixa etária da sua criança, para o nível cognitivo dela, ou seja, se a minha criança tem 2 e 3 anos, a minha turma é de 2 e 3 anos. Então, eu preciso saber qual é o nível cognitivo de uma criança de 2 e 3 anos, o que é que essa criança aprende nesse período, para que eu possa saber se os meus alunos estão se desenvolvendo de maneira satisfatória ou não, certo? Então, eu preciso saber o que as crianças aprendem na idade dos alunos da minha turma, para que a partir daí eu possa direcionar o meu trabalho, para ver se realmente eles estão evoluindo, se eles estão indo bem ou se eles estão indo um pouquinho devagar, tá? Então, é bem interessante a gente conhecer o desenvolvimento daquela criança naquela idade que você está trabalhando. Deve ser decorado pela professora com temáticas escolhidas por elas, que têm habilidades pedagógicas para tal. Isso também está errado. O que é que está errado nessa frase? A decoração da sua sala não é feita para você, professora. A decoração da sua sala é feita para os seus alunos, né? Então, obviamente, de acordo com a idade dos seus alunos, você vai procurar coisas que estejam no convívio desses alunos, que sejam coisas e personagens que eles conheçam, né? Para que aquela decoração da sala tenha um significado e você possa utilizar essa decoração também a seu favor na questão educacional. Letra E. Deve ser um ambiente com paredes vazias para não prejudicar a aprendizagem com poluição visual. Está errado. E essa está toda errada, né? Porque essa questão dessa poluição visual, ela é necessária. Então, a poluição visual é justamente essa grande gama de informações que são colocadas nas paredes da sala. Mas essa parede só vai ficar cheia, essa sala só vai ficar cheia quando a gente tiver de novembro para dezembro, que a gente já terminou bastante todo esse contexto educacional e a gente vai estar sempre fazendo revisões com esses alunos, voltando para ver o que eles aprenderam, tá? Então, essa poluição visual, ela é extremamente necessária para a aprendizagem desses alunos, certo? Então, é uma questão que a gente precisa entender toda essa contextualização, esse trabalho envolvendo essa questão do letramento. É muito importante que vocês consigam diferenciar, né, essa questão que eu acho relativamente simples, de você saber que um aluno alfabetizado é um aluno que lê, que decodifica, que escreve, mas ele não entende.
Se ele não entende aquilo que ele leu, ele é alfabetizado, mas ele não é letrado. E essa alfabetização, ela não tem significado. Então, como é que você vai trabalhar com uma pessoa que lê, mas não entende aquela informação que ele leu? Né? Então, você precisa trabalhar dando significado a esse contexto para que esse aluno consiga ver significado naquelas palavras, naqueles textos. Aí sim, você vai trabalhar uma alfabetização realmente significativa, você vai preparar o seu aluno para qualquer situação e qualquer vivência cotidiana.